como chama isso, né? Várias linhas de de posicionamento. pensamento. Exato, né? Várias Tem... crenças, Você né? não vai comer isso aqui, ó? O Lamartine já de olho. O Lamartine já de olho. Mas tem mais, hein, Não, mas pastor? eu vou falar. Eu estou num jejum desde o dia 18. É? Ó, então pronto, pastor. Deixa aqui comigo. Já deixa Eu aqui. estou num jejum pela minha festa de 50 anos que vai Então faça acontecer. jejum. Explica. Ela Dia foi 18 na de próxima fevereiro de 2023, eu vou fazer 50 anos numa festa de arromba. 50 anos. Aí, a minha audiência, os meus seguidores que me amam muito, E não pediram... parece, viu? Vou fazer. Ainda não aumenta não, que ainda tô 49. Mas a minha audiência que me ama muito, muita gente querendo ir na minha festa, então eu abri um número de ingressos pra galera estar comigo na minha festa de 50 anos. E é lógico que quando eu anunciei, há uma resistência espiritual, então eu comecei a fazer um jejum, né? Um dia sim, um dia não. Um dia eu como, outro dia eu só bebo água. E hoje é o dia de só beber água. Sério? E aí vai até amanhã. E isso vai até o dia do aniversário. O dia da festa, né? O Eu tô com aniversário fome é dia porque eu 10. já não almocei. Eu também, eu lembrei que eu não sei. Mas, pastor, isso que ela falou de jejum é uma coisa que eu sempre quis ter um entendimento certo. Porque muitas pessoas fazem jejum por vários motivos, né? Para Sim. emagrecer. A gente poderia por fazer motivos- um tema só sobre o jejum, que é muito então. extenso. E é maravilhoso esse tema, O né? jejum, ele é antigo, né? E ele tem no várias Velho formas. Testamento. Ele surge por quê? Ele é muito poderoso, o jejum. O jejum, ele na verdade, espiritualmente falando, porque você sabe que do ponto de vista fisiológico, quando você come, todo o teu sangue vai para onde? Para Para digestão. o estômago, digestão. Isso. Quando você não come, sobra muito mais sangue para o cérebro. Então, normalmente uma pessoa que vai estudar não pode comer muito. Vai estudar de barriga cheia. Tá. Você entendeu? Você fica sonolento e Entendi. tal. O jejum é uma disciplina espiritual. Por quê? Não existe jejum sem oração junto. Tem gente que O jejum só faz o espiritual, jejum, não né? é o intermitente Não do estou falando de pessoal intermitente que fitness, tem não. objetivo, Claro, que claro. É outro também é assunto. muito bom, porque faz bem pro corpo Pra também. saúde, mas é uma coisa mais... Entendeu? Tá né? provado que o jejum intermitente Tem as vantagens. faz com que, por exemplo, o próprio organismo faça um processo, né, de como é que chama? Autofagia. Né? É. O próprio organismo vai fazendo com que as células ruins sejam comidas, né? E você acaba desenvolvendo uma imunidade muito mais alta. Mas espiritualmente falando, não tem nada a ver com isso. O jejum espiritual é aquele que você se consagra a Deus por um propósito específico. Você deixa de se Deus alimentar. para você ter a sua mente, o seu espírito muito mais aguçado para as coisas espirituais que Deus vai te revelar. Então, o jejum espiritual, ele precisa estar ligado à oração, à leitura da Bíblia, à busca de Deus, e você fica muito mais aguçado depois de um tempo. Por exemplo, eu já fiz 40 dias de jejum. O ano de 2020, só líquido. Eu perdi 25 quilos. E o propósito Era tem que ser espiritual, claro. era espiritual. Mas é um propósito... Não, eu queria me santificar, Consagrar, eu queria uma buscar a Deus, consagração. queria mais revelação, mais unção, uma série de Se coisas aproximar mais de Deus. espirituais. Tá. E assim, depois do terceiro dia, você praticamente é como se não existisse comida. Então, como Não que tem fica? fome É muito nenhuma. incrível. Não tem fome nenhuma, você fica super energizado, você faz tudo, eu pregava, fazia tudo. Mas você não fica pensando em comida? Nada, depois de 3 alguns dias. não. Algumas pessoas como ele, 3 dias. Tem gente que leva uma semana. É um pra entrar processo que nesse você processo. entra chama processo cetônico. É. Porque o que acontece? O teu corpo ele precisa de energia. Só que o organismo ele sempre busca a forma mais fácil. Então, o carboidrato É o é a mais- maneira mais fácil É. de um alimento virar açúcar. Exato. Quando você corta o carboidrato, ele vai dar aquele grito. Ele quer vir com tudo. E Aí não você tem. fica com fome, não tem, você fala, não vou, eu vou morder É uma o pé da crise de mesa. abstinência. Depois de, normalmente, 48 horas, você entra no processo cetônico. Você não pode viver, o teu cérebro não vive sem glicose, porque o teu cérebro só se alimenta de glicose. Glicose é açúcar. Então o que ele faz? Ele vai direto na gordura do teu corpo. E aí Começa a transformar. ele transforma a gordura do teu corpo em açúcar e te fornece a energia necessária. Você sabe que você está num processo cetônico quando a boca fica amarga.
É isso aí. Experimenta fazer um regime, não precisa nem ser jejum. É? Onde você corta Fica completamente o carboidrato. Você fica com a boca amarga. Quando você está com a boca amarga, você está perdendo gordura. Sim, o organismo está usando Porque a ele gordura. vai na tua gordura. Nossa, eu preciso ficar com a boca Pra amarga. queimar. Ah, a sensação de boca amarga. Tá sempre doce minha boca por causa Então, do mas chocolate. veja, o objetivo no jejum não é esse. Tá. Embora seja o efeito Mas É um fisiológico. benefício, né? Tem um benefício, faz mas muito tempo o que eu não jejum faço- espiritual tem uma outra meta, não é a meta de eu vou te ficar- falar uma coisa. emagrecer. No É terceiro isso. dia que eu tô em jejum, todas as dores de inflamação do meu corpo passam. Na hora. Os processos inflamatórios são interrompidos. Eu é tenho. A incrível. gordura é um processo inflamatório muito grande. Eu, com 3 dias de jejum, eu não sinto dor nenhuma. Eu quero falar, nunca mais vou comer na vida. Porque. E na Bíblia, e quais exemplos que a gente pode ter de jejum? Que Bom, Jesus jejuou, Sim. Moisés jejuou, os fariseus jejuavam, entendeu? Existem vários tipos de jejum. Daniel jejuou na Babilônia 21 dias, só que o dele não foi abstinência de comida. Foi o quê? O de Moisés foi de comida e de água. Ele Ah, nem é? comeu nem bebeu. Igual de Jesus. É sobrenatural. Jesus não, Jesus bebeu. Bebeu. É? Foi só A Bíblia diz Durante- que depois de 40 dias ele teve fome. fome. Ele não É. teve sede. Entendi. Agora, Essa é uma Daniel- base, mas também não diz que ele bebeu. Mas mas provavelmente a gente imagina bebeu. Porque isso. tava no deserto. Porque a sede é muito mais forte do que... Você morre de sede antes de morrer de fome, Mas né? Moisés não Moisés comeu, nem não, ele bebeu. A ficou Bíblia na glória de Deus lá, não comeu nem bebeu. Não comeu nem bebeu. Agora, Daniel, ele fez um jejum só com legumes. Maravilhoso. Isso também é maravilhoso. Eu já fiz esse de Daniel, Mas- 40 dias. Mas é um tipo de legumes jejum, e então. verduras, É um tipo de jejum. E não podia frutas, porque o verdadeiro jejum de Daniel não entra frutas. Tem a frutose. Só né? entrava melão e melancia, porque são considerados legumes. Era muito, muito incrível. Foi muito incrível. É bem difícil, né, esse, porque às vezes é melhor não comer do que tomar café da manhã alface e tomate. Entendi. O judeu não, né? Por quê? Eles comem alface, tomate e pepino todo dia. Todo Ah, é? dia. Café da Mas manhã. O café da manhã, almoço e janta ser salada. E a gente, quando fez, eu fiz 7 dias cru. Tinha mais esse detalhe. 7 dias, legume e verdura, não podia fazer pratos. Então, foram 7 por dias exemplo, comendo tudo cru. Pra mim, Entendeu? se eu fosse... Aí depois a gente botou cozido. Eu queria fazer um jejum assim. O que você recomenda? Começar com um pequeno e... Pequeno. Pra tentar entrar eu num diria, outro nível de... Faça um jejum de 3 dias. De líquido e... Só Obrigado. só de líquido, só água. Ou se você sentir muita fraqueza, toma uma água de Tá. coco e tal. Eu sugeriria você começar com um dia. É. Acordar amanhã, Eu já fazer fiz- um jejum, só entregar no outro dia. Isso Um pra mim é dia, fácil, porque eu já pronto. fiz jejum intermitente, eu fazia Mas isso. a diferença do intermitente é justamente a intenção que o pastor É, estava então, falando. é. E uma coisa interessante que eu acho Porque que a eu posso intenção te acrescentar. ajuda a conseguir ficar... Sim. Uma Não, coisa na interessante. verdade é para Deus. O jejum intermitente para regime, ele não vai te dar poder. não. Claro que Pelo não, amor de claro que Deus, não. é. Mas você pode fazer Não, e não, o que eu tô trabalhar. falando é, se você tem um propósito, fica mais fácil Sim, você se não entendi. conseguir. Eu entendi o né? que você está perguntando. Eu acho que eu posso acrescentar para você aqui, ó. Quando eu vim do mundo, eu vim de uma muito afundada do pecado. Jejum, para mim, foi e é, até hoje, uma das coisas mais importantes na minha prática de vida cristã. Por quê? Porque o jejum é negar a primeira forma que você tem de sentir-se suprido, que quando o bebê nasce, primeira forma de afeto, suprimento, se sentir preenchido, a primeira forma após sair do ventre é a amamentação. É a primeira coisa que a gente desenvolve, que a gente une tudo na alimentação. Então, a alimentação ela tem a ver com a questão afetiva, emocional, identidade. É uma série de fatores que está ligada à alimentação. O estômago está no lugar da entrada da alma. Quando a gente tem visão aberta, onde a alma fica, é aqui, é na altura desse lugar. Quando a gente vai ministrar as pessoas, quando o Espírito Santo dirige para ministrar a cura da alma, a gente sempre é dirigido a colocar a mão na altura do estômago. Então tem toda uma ligação emocional junto com tudo. Por que que o jejum é tão poderoso para mim? Eu acho que isso vai ser uma coisa boa para você também, para todo mundo que estiver nos ouvindo. Porque o jejum, lembra quando eu mostrei para você, a primeira vez que eu vim aqui, as 3 coisas? Eram as 3 garrafas, espírito, alma e corpo. E a carne é uma equipe chamada corpo e alma juntos, que é a mente e o corpo juntos, formam a carne que milita contra o espírito. Quando eu jejuo,
eu enfraqueço a carne, enfraqueço o meu emocional, enfraqueço o meu corpo, para dar lugar a me fortalecer no meu espírito. O jejum é a forma mais eficaz de eu dizer para a minha carne, que é o corpo e a alma juntos essa equipe, você não manda aqui. O jejum é a forma mais eficaz de eu dizer, carne, Porque fica teu corpo pedindo. Obrigada. E a forma mais fácil de eu... você disciplinando disciplinar. E submeter. Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo Isso aí. e o reduzo à escravidão. Isso aí. E o jejum... É você dizendo pro corpo, você não manda. Você não manda, você não manda. Então os apetites, algumas Tudo. pessoas têm na área sexual. Tudo. No meu caso, minha grande luta é pela comida. Exato, pra mim também. E é o que ela falou, a comida... É um impulso. Ela, na né? verdade, é uma procura por conforto. Várias coisas. É. Emocional. Eu sou muito ansioso no dia a dia. Era te dar o conforto. Então, também. eu preciso... Baixa ansiedade. E principalmente, que tipo de comida? Doce. É doce. É. Por quê? Massa. Porque o doce, ele... Na verdade, quando Parece você... que é direto, vai direto. Quando você entra num processo de estresse, você começa a gerar muito cortisol. Isso. E o cortisol, ele aumenta demais a insulina no teu corpo. E quando você aumenta a insulina, você aumenta, assim, enormemente a sua compulsão por comida. Sim. Por isso, quando você quer quebrar a compulsão, você tem que cortar o carboidrato. Sim. Carne não te dá É um compulsão. ciclo, né? Carne é sacetógeno. Mas pão, pizza, Tudo chocolate, essas coisas são altamente viciantes. Pô, porque mas ela não te satisfaz. Ela é muito faz você viciante. desejar mais. É. Então o jejum, ele faz isso. O corpo está gritando, você fala, você está gritando, mas eu não vou comer. E tem mais uma coisa interessante aí para acrescentar. A nossa alma ligada com o nosso corpo, nós temos os 5 sentidos no corpo: visão, audição, tato, olfato e paladar. O paladar é uma das 5 portas de entrada para despertamento das vontades. E a gente, ser humano, a gente busca muito motivação de vida. Porque não é fácil viver, você sendo crente, você descobre que o mundo jaz no maligno. A gente o ser humano, a gente vive em busca de motivação pra gente O mundo ter é áspero força. pra caramba. Pra gente ter força pra viver, pra gente ter força, motivar-se. E aí é o que muitas vezes a gente busca na comida, porque a comida ela é uma fonte de prazer. E o prazer é um super motor motivacional na vida. Então, E não é só prazer, ela mexe com os inconsciente. seus hormônios. Por Sim. exemplo, você come chocolate, por que ele te dá prazer? Por quê? Secreta serotonina. Ah. Tem Entendeu? toda a questão hormonal também, Serotonina né? é o chamado hormônio do bem. Exato. Então o cara tá lá meio deprê, né? Existem Come chocolate, etapas. ele dá aquela... Nossa, dá aquela alegria. Gente. Eu antes, sabe o que eu fazia? Ah. Quando me dava compulsão, eu procurava leite condensado. E Pra tomar de gole Uma vez a Lília começou a esconder, né? Eu você levantei pegava e... 2 da manhã, eu Nossa. falei, eu vou achar leite condensado Uma nessa casa. bomba, né? Que eu sei que tem. Ela faz bolo pros meus netos. Tá em algum lugar. Cara, eu peguei escada. subi. Armário do banheiro, atrás do... vou até achar. A hora que eu achei o leite condensado, sem brincadeira, eu abri, botei 2 bananas. Você é submarino, já fez? Não. Nossa, Pega um prato submarino. fundo, 2 bananas na nica e cobre de leite condensado. Ai, Cara, que doideira. E aí vai... Aí eu comi tudo e eu dormi super feliz. Mas o que o pastor está falando também pode acontecer sem você comer. Por exemplo, se você estiver assistindo algo que te desperta o prazer, a química também é descarregada no teu Sim. organismo sem você ter comido, porque existe uma questão química Tá cerebral, certinho. é uma É. doideira. É uma doideira. O que te dá prazer vai alterar você em todos os sentidos. E a gente vive nessa busca na mas, vida, de uma certa forma, a busca Você da quer ver motivação. o que gera isso em mim? Não tem nada na Bíblia assim que me dá mais satisfação do que Jesus.